Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Depois de uma terça-feira movimentada, Donizete, bora lá para quarta, um dia de cada vez. E a gente inicia a nossa conversa de hoje olhando para o que está acontecendo no mundo, mas que também respinga aqui, né, no nosso Ceará, no nosso Brasil. E a gente começa falando sobre os Estados Unidos, que divulgaram um vídeo ontem, Donizete, que deu o que falar. Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes do Ceará News. Matheus, o vídeo diz o seguinte: ninguém manda no seu país. Quem manda é os Estados Unidos. O Trump sendo Trump, diz que a doutrina Monroe está de volta e ninguém tem soberania. Como é que vai ser isso, Matheus? Como é que vai ser isso? Exatamente, essa é a pergunta. Ele diz que ninguém tem independência. A América é dos Estados Unidos, ninguém pode questionar a vontade americana. O desejo de Trump não é um desejo, é imperial. Como é que vai ser isso? Como é que isso vai se dar? Então, se amanhã a gente quiser uma coisa, o Trump quiser outra, não pode não. E ele é autoritário, né? Truculento. Não aceito que ninguém conteste. Ele ameaça invadir. Como ele invadiu a Venezuela, ele está roubando petróleo venezuelano, deixando o povo venezuelano passar fome. Do mesmo jeito que Portugal vem aqui levar ouro da gente. E o pau-brasil é algo inimaginável. No século XXI a gente está vivendo isso. Verdade, Donizete, Agora, tem que esperar, né? Vamos para frente, Matheus. Próximo assunto. Só para a gente registrar também, Donizete, 7h23, que o terremoto na Colômbia já matou 254 pessoas, mais de 3 mil estão desaparecidos nessa tragédia. Mais uma, né, Donizete? Infelizmente, para a gente lamentar aqui e registrar esse fato internacional. E ontem voltou a ter terremoto, né, Matheus? Complicado. Não foi de escala elevada, mas teve terremoto. Vamos ver o que é que vai dar isso tudo, né? Vamos acompanhar, vamos sim. Vamos ver. Vamos lá mudar de assunto e voltar aqui para o Brasil, Donizete, porque as eleições estão a todo vapor e me parece que Lula, Donizete, já fez as pazes ali com Alcolumbre, Hugo Mota já declarou que vai apoiá-lo, né, no seu estado, e agora tá todo mundo bem, Donizete, olha só. E o Centrão fazendo das suas, né, Matheus? O Centrão tá neutro, oficialmente neutro, mas por debaixo dos panos apoiando o Lula. Não confia no Flávio Bolsonaro. Ontem, Matheus, o candidato a presidente Renan Santos surpreendeu nas redes sociais ao acusar o senador Everton Rocha de dar aquela foto que a gente falou aqui, sabe? Sim, lembro. Ser uma festa para farra com jovens. O Everton, ele disse que o Everton não era mulher, era jovens. Você acredita como é que está o nível da política brasileira? A que ponto, hein, Donizete? E mandou o Everton processar ele, o Renan Santos. E esse Renan Santos é o único candidato que cresce, fora Lula e Flávio. Ele é quem ameaça os dois. Você já pensou, E é o que a gente está vivendo. Na reunião, o Bolsonaro não fala, porque está proibido. O Flávio ontem defendeu a imprensa e, por conta das questões que já a gente vai ler aí, da matéria sobre está acontecendo Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e o Lula se jantou com o Davi Alcolumbre ontem à noite, Matheus. Um jantar de armistício. O Hugo Mota já tinha declarado apoio a Lula, disse que é meu amigo,
O Lula está querendo, inclusive, aprovar algumas medidas, a PEC da segurança, e ainda antes das eleições criar o Ministério da Segurança. Vamos ver o que é que vai dar. Se esse amor do Lula pelo Hugo Mota e pelo Davi Alcolumbre continua, né, Matheus? Próximo Donizete. assunto. Vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui, Donizete, um trecho do presidente Lula e também do Flávio Bolsonaro. Ontem o presidente falou sobre o uso da IA, diz que o Brasil está preparado para essa era e que não tem mais volta. Vamos ouvir? Vamos. Agora, para que a gente dê escala, para a gente oferecer na América Latina, para a gente oferecer na América do Sul, para a gente oferecer no continente africano, que tem um problema de energia muito sério, nós precisamos da escala. E para dar escala significa que o governo vai ter que fazer encomenda. Não tem outro jeito. Ou seja, se nós quisermos produzir escala para exportar e ganhar o mundo, nós temos que acreditar em nós. Então, essa reunião de hoje que vocês participaram é o começo definitivo de que nós vamos entrar na era da inteligência artificial. Não tem mais volta. Pode ter certeza que o trabalho que a Luciana fez, os pesquisadores do ministério dela, o trabalho que a Esté fez e que os ministérios trabalharam, está coroado hoje com a presença de vocês. Sabe por quê? Porque vocês vieram aqui dizer o seguinte: é possível, nós temos condições, nós temos inteligência, nós temos gente preparada e não vamos vender para o Real Madrid, não vamos vender para o Barcelona, vamos deixar jogando no Corinthians, vamos deixar jogando na Ponte Preta. Já pensou, Donizete? É isso aí. Temos Flávio Bolsonaro também ontem, como você falou, eu acho que era a divulgação, né, Donizete, da candidatura da Michelle, confirmação de que ela seria candidata, é isso mesmo? Só me confirma essa informação? Foi isso, né? E ela vai ser o eixo. Agora está o seguinte: a Michelle ganha espaço em campanha de Flávio, que é usá-la como um trunfo. Entendeu? Até manchete do Metrópole nesse momento. Entendi, entendeu? Donizete. Temos aqui um áudio dele falando sobre a Michelle. Vamos ouvir? Vamos. Uma grande honra para a gente. Todo mundo já entendeu que o Brasil precisa vencer o PT. Né? E ela, uma pessoa qualificada, alguém que certamente, por exemplo, a comunidade surda praticamente ali não tinha nenhuma atenção anti-Michelle, passou a ser outra realidade do tratamento que foi dado para essa comunidade após o trabalho dela, e é uma pessoa que com certeza, junto com a Bia Kicis aqui no DF, vão ser grandes representantes e vão ter, obviamente, acesso direto à presidência da República para as demandas aqui do Distrito Federal, assim como todos que estão aqui, né, vão ter aí esse canal direto para ajudar os seus estados. É isso. Matheus, a Câmara dos Deputados instala hoje comissão especial para debater a redução de maioridade penal. Não sei se vai dar tempo de votar antes das eleições, mas a maioridade penal vai diminuir de 18 para 16 anos. A chance dessa matéria não ser aprovada na Câmara hoje é zero. Vai ser reduzida a maioridade penal, tá, Matheus? Próximo assunto. Você viu que o líder do PT, Matheus, na Câmara, Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, sofreu um AVC durante reunião do Colégio de Líderes. Você viu, Matheus? Ele passou mal. Sim, vi as imagens. Igual AVC isquêmico, Matheus. Eita, Donizete. Eu vi que ele tinha passado mal, né? Não sabia que tinha sido por conta desse problema de saúde, mas eu vi sim, inclusive as imagens dele saindo, né, na maca e tudo mais. Ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico no cerebelo esquerdo. A equipe médica não identificou o déficit motor nem cognitivo, de acordo com a nota. Quer dizer, ninguém sabe qual foi ainda o efeito desse AVC. Se ele vai continuar tendo condições de ser líder, se ele tem condições de disputar a reeleição. A princípio, o AVC foi leve,
e não afetou, não teve consequências mais graves. Mas rezar por ele, né, Matheus? Vamos torcer, Donizete, é isso aí. 7h31, vamos mudar de assunto? Para a gente encerrar esse bloco, Donizete, um assunto cabuloso, que está gerando muita polêmica. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou busca contra uma fonte de um jornalista, Donizete. Ex-secretário do Maranhão foi alvo por ter passado informações a um blogueiro investigado por suposta perseguição ao ministro Flávio Dino do STF. E aí a enxurrada de críticas está grande, viu? Muito grande. O ministro Alexandre de Moraes autorizou uma busca e apreensão numa fonte, colocando em risco a liberdade de imprensa, que é o direito constitucional. O Alexandre de Moraes diz que o jornalista recebeu R$100 mil. Agora, expor a fonte é rasgar a Constituição brasileira, Matheus. Lê a matéria aí, Matheus. É tão sério isso, tão grave. Saiu a nota da ABET, da NJ, a ABET, Associação Brasileira de Emissora de Rádio e TV, a NJ, Associação Nacional de Jornais, a ANE, dos editores de revistas. Lê o trechinho da nota, lê a matéria, Matheus. Vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal contra a fonte de um jornalista do Maranhão que fez uma reportagem sobre o uso de um veículo oficial pelo ministro Flávio Dino do STF e sua família. A ação foi pedida pela PF e teve aval da Procuradoria-Geral da República em um desdobramento do caso do jornalista Luiz Pablo, acusado de perseguir Dino. Em março, o jornalista foi alvo de uma operação e teve seu celular apreendido, o que permitiu reunir informações sobre o ex-secretário do governo do Maranhão, Raimundo Cotrim, foco da operação de ontem. Entidades que representam jornalistas criticaram a decisão de Moraes, vista como ameaça à liberdade de imprensa, Donizete. Deixa eu ler aqui um trecho do bloco de reações. O presidente da Associação Nacional de Jornalistas, ANJ, Marcelo Reck, manifestou preocupação com o caso, abre aspas, a busca e apreensão em razão de informação jornalística abre um precedente muito perigoso e é uma séria ameaça à liberdade de imprensa, porque a Constituição, no seu artigo 5, é taxativa em proteger o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. E aí tivemos outras manifestações, é só um trecho aqui para o ouvinte poder ter uma noção do que está sendo dito. Tá certo. Matheus, hoje pesquisa da Quert aponta que o principal critério para se votar no Brasil para senador é caçar ministro Supremo. Os ministros supremos não estão prestígio em alta com o povo brasileiro não, né, Matheus? Vamos dar uma paradinha, a gente volta já. É isso aí, Donizete. Vamos lá, 7h35, voltamos daqui a pouco. Momento Nero! Vamos nessa, Donizete. Nesta quarta-feira, nós vamos acordar quem? Vamos acordar o novo senador cearense que emocionou ontem o Senado Federal ao tomar posse por sua história, por sua luta contra o câncer, Matheus. Como ele está sofrido, né? O sargento Reginaldo tomou posse ontem como senador, fez um discurso emocionante, disse que já venceu 3 cânceres e está na luta contra o 4º, Matheus. Numa guerra de vida. Falou que é um homem simples, humilde e é sargento do Corpo de Bombeiros com muito orgulho. Vai, Tata, acorda o sargento Reginaldo. Matheus. Sim. A luta do sargento Reginaldo pela vida é impressionante. Você precisa ter muita força. Você vencer 3 cânceres e tá no 4º, amigo. É muita força, é muita fé. Mas ele emocionou ontem durante a posse aqui em Brasília. Vamos ouvi-lo. Vamos sim.
Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. A partir do momento em que eu percebi a oportunidade de mudar a realidade dos profissionais de segurança do Estado de Ceará através da política, aceitei o convite do capitão Wagner para estar ao seu lado numa luta difícil que se arrasta até hoje, para que militares, policiais e bombeiros do Brasil, e especialmente do Ceará, fossem finalmente enxergados. Através da nossa organização política, hoje se debate a valorização dos profissionais da segurança. Estou aqui hoje, mas estou em processo de recuperação e assumo esse mandato com a responsabilidade de não apenas defender a pauta da segurança pública, mas também como um paciente oncológico que já venceu 3 batalhas contra o câncer. Um jovem da periferia de Fortaleza, filho de um operário, senhor Vicente José de Souza, pai de 15 filhos, que criou sua família com uma única fonte de renda, e da dona Maria José Nascimento de Souza, meu anjo sem asas, que se encontram hoje no céu. Aquele jovem lá da periferia, que estudou escola pública, que foi soldado do Corpo de Bombeiros, que foi artista, que trabalhou em praça, hoje está no Senado da República. E eu rendo esse momento a Deus. Emocionante, viu, Donizete? O Eduardo Girão fez alguma coisa muito digna, dar essa oportunidade ao sargento Reginaldo. Ontem ele não pode ter muito contato com as pessoas, não pode tirar a máscara, Matheus. Ele discursou sem máscara. O vídeo a gente já vai postar no CN7 e também nas minhas redes sociais, Donizete Arruda 7. Mas ele tem que ficar de máscara o tempo todo, porque a imunidade dele está muito baixa ainda, tá, Matheus? Sim, imagino. E todo mundo, os senadores fizeram questão de cumprimentá-lo, apoiá-lo. É uma guerra muito pesada, Matheus. Você ser curado de 3 cânceres e ver outro quarto é força, é fé. E é fé que a gente deseja a ele. Muita fé, sargento Reginaldo. Próximo assunto, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos falar do assunto que movimentou esta terça-feira, que foi a operação que aconteceu em Sobral, Donizete. Que detalhes cabulosos, viu? Bora lá. A pauta não caiu não, mas a pauta aqui. A Polícia Federal! Que investigação cabulosa, Donizete. Matheus, antes de falar que Sobral conquistou 45 escolas nota 10. Então não é só coisa ruim na minha terra, não. E lidera o estado com 23 escolas premiadas no Space 2025. Quer dizer, a educação de Sobral continua dando orgulho, né, Matheus? Durante a gestão do prefeito Oscar Rodrigues. Dito essa notícia boa, para a gente não dizer que é só notícia ruim, né? Sim. Aí a gente diz que ontem não foram 4 vereadores presos, foram 3. 3 vereadores presos. Quais foram os vereadores que foram presos? Continuam presos, vão passar por audiência de custódia hoje pela manhã, Matheus. São os vereadores Mário Vitor, Juninho do Povo e o Carlos do Calixto, Donizete. Devem passar para audiência de custódia hoje, como você disse. O Carlos Calixto passou mal ontem ao chegar no presídio, Matheus. Foi levado para a enfermaria. Ele passou mal, levado para a enfermaria, não teve atendimento médico e voltou depois para a cela. Mas é uma situação. A Câmara Municipal suspendeu a sessão de ontem, tinha 2 sessões, uma ordinária e uma em homenagem ao Dia do Advogado. O presidente Chico Joia Júnior suspendeu a sessão. Faz sentido, porque além desses 3 vereadores, Matheus, teve um 4 que foi alvo de busca e apreensão, que é o vereador Marlon Sobreira. Teve tentativa de fuga, teve vereador preso no mercado, foi o Carlos Calixto. Esses vereadores são acusados de terem pago R$60 mil às facções. Esse Juninho do Povo, que é ligado ao senador Ciro Gomes, Juninho e Carlos Calixto. Diferente, o senador Ciro Gomes ainda não abriu processo no PSB para expulsar o Carlos Calixto. O Mário Vitor, União, vai abrir processo na Direito de Defesa para tirar do partido.
União Brasil de Moses Rodrigues. O Cid não falou nada, não disse uma palavra, o senador Cid Gomes. O União, através de informação que vai abrir processo, foi o que disse, tem que se confirmar se isso vai acontecer. E há um fato que é muito importante. O promotor Igor Pinheiro, que coordena o núcleo de combate ao crime organizado na política do Ceará, no Ministério Público do Ceará, disse que as facções já estavam prontas para interferir nas eleições deste ano em Sobral. Isso é muito grave. Isso comprova o que eu venho dizendo há 8 anos, 9, desde 2014, 2016, 16, 10 anos que eu venho dizendo. E eu dizia, e eu era contestado, que era mentira, e eu dizia que a política estava sendo dominada pelo crime organizado. Fiquei falando no verão, no sol, na chuva, e ninguém quis me escutar. Agora a situação é vexatória. Hoje, Matheus, que dia do mês? Quarta-feira, que dia do mês? 12 de agosto. Vou contar uma boa, solta Moab, fogo no YouTube, muita Moab. Tem cidade do Ceará que prefeito fez acordo com facção, colocou um vice de facção e ele está com medo de morrer porque o vice rompeu com ele e quer o cargo, porque quer mandar na administração. Mas isso é o Ceará. Bota o promotor Igor Pinheiro falando sobre a gravidade do que nós estamos vivendo. As facções dominam a política. Bota, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos ouvir o trecho durante coletiva de imprensa em que o doutor Igor fala sobre a ação das facções para impedir eventos políticos já nesse ano de 2026. Nós temos eventos políticos marcados em 2026 que não foram realizados por ação da organização criminosa de ir até o local, ameaçar os participantes, ameaçar o proprietário do local onde ocorreria, e dizendo que se efetivamente houver essa reunião, iriam tacar fogo, iriam meter bala, iriam matar as pessoas. E tudo isso registrado em boletim de ocorrência e com as devidas investigações em curso. Pesado, hein? Pesado, mano. Olha, Matheus, esse vereador preso, Juninho do Povo, ele é vereador pro Sobral, mas faz política em Cariré. Ele é aliado do prefeito Antônio Martins em Cariré e aliado do senador Cid Gomes. Mesmo sendo filiado do Podemos, ele sofreu ameaça de morte, ele estava proibido de andar em Cariré. O próprio prefeito Antônio Martins sofreu ameaça também da facção. E o Juninho do Povo, esse era mais grave, era mais séria a ameaça de morte a ele. Tá? O clima na política mudou muito, né, Matheus? Vamos ouvir mais o promotor Igor Pinheiro falando sobre o custo que quem quiser fazer campanha tinha que pagar nas eleições de 2024 e 2026 não seria diferente. Vamos ouvir. Há um indicativo de que era efetivamente o valor ou de 60 para quem já eventualmente tinha mandato ou 30 mil reais para quem não tinha mandato. 60 mil para quem já tinha mandato, Donizete, 30 mil para quem não tinha. É muita grana, né? Meu Deus do céu, Matheus. Onde é que nós vamos terminar, hein, Matheus? Onde é que nós vamos terminar? Onde é? Me diga aí. Eu não sei. Agora, comigo foi ou será? As facções mandam ou não mandam? Muito sério o caso de Sobral, minha terra, que eu gosto tanto, que eu amo tanto, controlada pelas facções. A audiência de custódia hoje pela manhã, não sei se os vereadores vão ser soltos. A Câmara Municipal precisa abrir processo, um conselho de ética, para caçar o mandato desses vereadores presos. Muita gente foi alvo de busca e apreensão. Ontem o Ceará
ficou chocado com a morte do policial Rafael Carbonizado e na noite de ontem se saber que uma colega de farda estava por detrás do assassinato do policial Rafael, a soldado Júlia e o marido dela, que é chefe de facção na favela, pode mais falar favela não, Matheus, na comunidade Pôr do Sol, tá? É muito grave. Muito pesado esse caso também. Para terminar, dizer que a Michele fez as pazes com o Flávio e ontem voltou a bater no Ciro Gomes falando de eleições, Matheus. Vamos ouvir a Michele para a gente ir embora. Então aconteceu que, como houve esse desgaste, esse problema no Ceará, eu sou sim contra essa aliança com o Ciro Gomes, é visceral, né? O meu marido hoje está inelegível por conta do partido dele. Não guardo mágoa, meu coração é limpo, mas é uma questão de coerência, de bom senso. Hoje o nome do meu marido não está nas urnas por conta do trabalho, de toda a articulação de Ciro Gomes. Ok. Em novembro eu fui ao PL em uma reunião, com todo o cansaço de viagens, de cirurgia, de prisão. Eu fui entregar o PL em novembro e a cúpula do partido não aceitou a minha saída. Pediram para eu descansar, tirar a licença que eu tirei. Então em novembro ali já estaria tudo resolvido. Mas eles foram, não, vamos conversando, a gente vai conseguir, a gente vai tentar resolver a questão. E foi um desgaste gerado muito grande, desnecessário. Porque eu fui ao PL para entregar a presidência do movimento e eles pediram para que eu tirasse uma licença, eu estava cansada, enfim. Então poderia ter evitado esse desgaste, né? E aconteceu o que vocês já sabem, mas agora é página virada e agora todos unidos vamos trabalhar para a gente resgatar o nosso Brasil. Pesou o clima. A Michele não vai deixar o Ciro em paz, né, Matheus? Isso é lamentável, né? Verdade, viu, Donizete? O tempo todo criticando o Ciro. Agora ela cria essa crise pro Ciro, mas acaba ajudando ele, porque comprova que ele não é bolsonarista, né? Verdade. Você tem um ponto. Que a aliança dele é o interesse de derrotar o PT no Ceará, derrotar o Eumano. Mas o clima pesou, Matheus. Tô indo embora, tá, Matheus? FOI. Fui. Tchau, tchau, Donizete.